Vamos falar de uma outra pauta bomba, que é o projeto de lei de renegociação da dívida do agronegócio, que já tinha passado no Congresso, no Senado Federal, estava aguardando ali um avanço na Câmara dos Deputados, mas hoje, também num esforço de articulação para evitar, o governo tem uma conta, a Frente Parlamentar do Agronegócio tem outra conta, né? O setor do agro tem outra conta do tamanho do impacto fiscal. Eles têm também divergências sobre o tamanho do escopo desse projeto ou dessa renegociação de dívidas dos produtores rurais, se tem que atender quem sofreu, por exemplo, com as questões climáticas, se tem que atender para todo mundo que tem dívida. Essa é uma das divergências e hoje, para surpresa de todos, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o ministro da Fazenda, Dario Durigan, vieram juntos a público para apresentar um acordo na tentativa de viabilizar essa renegociação. E o que disse Dario Durigan é que o governo deve editar uma nova medida provisória, que vai ser publicada provavelmente ainda hoje, estabelecendo um novo regramento para essa renegociação. Vamos ouvir o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Para a linha geral, que pega tanto a mudança climática que pode ter acontecido no país todo, quanto perda de 30% em 2 safras em razão de variação de preço, as taxas de juros serão de 6, 9 e 12, 6 para o Pronaf, 9 para o Pronamp e 12 até 4 milhões para o produtor de maior porte. Além disso, nós estamos falando de envolver as CPRs, que são um regime distinto do crédito rural, que é tratado nos planos safras, que é tratado agora na renegociação. Até a negociação do Senado, a gente, enquanto Fazenda, não tinha aberto a discussão de CPR, que segue um regime jurídico distinto das negociações de crédito com os bancos. Nós estamos abrindo uma renegociação dentro do âmbito das CPRs. CPRs que estão com inadimplemento, que estão com atraso, poderão ser renegociadas nos mesmos prazos de 8 anos, em especial com as instituições financeiras. Nós vamos acompanhar com as outras entidades a possibilidade de estender as renegociações de CPR para além das instituições financeiras, mas já combinado com as instituições financeiras, também uma renegociação de CPR por 8 anos, o que vai dar um alívio para quem, além do crédito rural, se valeu de CPR. Ali, contenção de danos, uma figura importante ao lado do ministro, a senadora Tereza Cristina, que é da bancada do agro, que tem uma ligação forte com a oposição, praticamente ali dando um aval, né, a esse acordo que está sendo feito através da conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, que era, afinal, onde a proposta parou, né, foi lá que a proposta parou. A gente vai voltar a falar do tarifaço, porque hoje, na divulgação do boletim macrofiscal, que é um boletim periódico que traz as projeções do governo federal para a economia, nesse boletim houve ali um destaque importante sobre o tarifaço, que se ele for oficializado, isso vai trazer um impacto econômico ao Brasil, mas será limitado. A gente vai a Brasília com a nossa repórter de economia, Elis Barreto, que acompanhou essa coletiva e tem as informações. Elis, boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. O que explica a Secretaria de Política Econômica, que é responsável pela produção e pela divulgação do boletim macrofiscal, é que as exportações no Brasil, no tarifaço do ano passado de Donald Trump, mostraram resiliência mesmo após essas medidas tomadas pelos Estados Unidos e que teve uma recuperação gradual desde novembro do ano passado. Segundo, então, esse documento da Secretaria de Política Econômica, o mercado americano respondeu por cerca de 11% das exportações brasileiras no ano passado. Isso corresponde a menos de 2% do PIB antes do choque. Além disso, o redirecionamento das vendas dos produtos brasileiros para outros mercados também compensou uma parte relevante dessa perda, fazendo com que esse efeito direto sobre a atividade fosse limitado, e a SPE avalia que isso tende a continuar dessa forma caso essas tarifas recomendadas pelo
pelo USTR sejam aplicadas. O Ministério da Fazenda fala ainda que as medidas anunciadas pelos Estados Unidos em junho desse ano, que ainda estão pendentes de aprovação, a gente lembra que o governo americano tem até hoje para decidir se implementa ou não essas tarifas, elas prevêem uma lista de exceções maior ainda da que foi divulgada no ano passado, ou seja, isso tende também a manter o impacto agregado no mesmo patamar. O Ministério da Fazenda aponta também as medidas de socorro que o governo federal tomou no ano passado, falando, por exemplo, da MP do Brasil Soberano, que socorreu os exportadores e que isso também tende a manter o impacto limitado. Bom, a gente lembra que ontem, já para te devolver, Thaís, terça-feira, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, não descartou a possibilidade da edição de uma nova medida provisória para socorrer os exportadores, caso essas tarifas sejam implementadas. Elis, muito obrigada. Boa noite para você. Olha, há essa expectativa, né? A primeira informação era de que sairia até o final do dia a decisão sobre o tarifaço. A gente está lá no F5, atualizando a página do Departamento de Comércio americano, mas ainda não há informações novas. A gente vai continuar falando sobre isso. Vamos receber aqui o colunista do CNN Money, o José Pimenta, que é sócio da consultoria BMJ também. José Pimenta, bem-vindo, boa noite. Eu acho que você continua nos Estados Unidos, segue em Washington, portanto, está com a mão no pulso aí do que está para acontecer. Qual é a sua expectativa? Sai hoje mesmo? Olá, Thaís, boa noite a todos os telespectadores da CNN. O anúncio, né, o prazo, né, para encerramento da investigação, Thaís, é justamente hoje. Né, o que a gente tem de informação, a investigação ela já foi concluída, né, com os pontos específicos lá deliberados, né, ao longo dessa última semana pelo USTR. Agora trata-se de uma decisão eminentemente oficial aí da Casa Branca, do próprio USTR, em conjunto para soltar o relatório final. Né? Eles podem fazer isso hoje, porque é o prazo final, e a ideia é que solte hoje. Mas, independente do que vai acontecer nas próximas horas, ou nos próximos dias, a gente espera que seja hoje, importante dizer que esse efeito limitado, né, que foi divulgado em termos de relatório e tudo mais, por conta do governo, estudo do governo, acho que isso tem que ser analisado com muita atenção, com muita cautela, porque, complementando a resposta à sua pergunta, os setores estão muito ansiosos, os setores estão olhando com muito cuidado o desenrolar dos fatos, porque evidentemente que trata-se, né, se for assim implementada, uma tarifa de 25%, é uma tarifa que vai, obviamente, colocar pressão nos setores exportadores para cá, Thaís. Eu quero te ouvir um pouco mais sobre a expectativa dos setores, José, porque a apuração, inclusive do nosso Daniel Hittner, que você deve ter visto, é que haveria ali um recado bem explícito dos americanos de que o que sair como decisão e resolução não tem espaço mais para mudança. Como é que você avalia a disposição e a expectativa dos setores de não ir embora de Washington? Porque certamente neste novo contexto internacional, esse canal de diálogo vai precisar se manter aberto. Muito importante esse ponto, Thaís. O maior mercado consumidor do mundo, é o maior importador do mundo, são os Estados Unidos. O setor privado brasileiro, o setor produtivo brasileiro diminuiu muito a sua presença em termos de defesa de interesses, aqui de lobby, como aqueles é muito mais popularizado, divulgado e trabalhado, né, do que outras partes do mundo. Então, assim, essa pressão, essa defesa de interesses, mostrar de fato para os interlocutores públicos, né, a importância de setores específicos para a economia norte-americana, isso acontece com vários países aqui, e o Brasil obviamente é um deles. E aí concordo totalmente com o que você disse. É fundamental manter, né, manter a presença aqui para que você possa ter mais interlocução, para que o Brasil, eu estou falando sobretudo do setor produtivo, possa ter uma interlocução muito específica, uma interlocução em nível setorial, porque o que a gente viu na audiência pública, e sobretudo nessa última audiência, Thaís, foi inclusive setor produtivo norte-americano defendendo o setor produtivo brasileiro. Então, assim, o peso dos produtos brasileiros aqui para a economia norte-americana é muito forte, Thaís. Isso tem que continuar.
José, para a gente terminar, o Brasil voltou a falar da lei da reciprocidade, quer dizer, do uso da reciprocidade. Nós agora temos uma lei. É importante ter um instrumento, os países estão, de alguma forma, se armando diante desse novo contexto. Agora, sabemos também que há um receio da aplicação dessa reciprocidade, o quanto ela piora a relação. Qual é a sua expectativa? É o caso do Brasil já adotar? Qual é o grau de intensidade que esse debate tem que vir para a mesa agora? A primeira coisa a ser feita é olhar, evidentemente, o que vem, Thaís, em termos de medida, e, obviamente, que é uma ferramenta. Trata-se de uma nova ferramenta num contexto comercial diferente daquilo que a gente vivia aí há 5, 10 anos atrás. Mas, de novo, olhar para esse remédio, né, que é um trade remedy, é um remédio comercial, com muita cautela, porque pode também trazer problemas para o próprio Brasil, para as próprias empresas que operam no Brasil, que dependem da importação de insumos, que depende de outras esferas, vamos dizer assim, atinentes ao comércio internacional, como investimentos, como patentes, entre outros pontos. Então, é um remédio, mas tem que ser utilizado com muito cuidado, com muita cautela, sobretudo em relação aos Estados Unidos, é isso. Meu caro, imagino que você está em Washington exatamente de plantão esperando essa informação. Qualquer novidade que você considere relevante, você sabe que aqui a porta o vídeo é totalmente aberto para você. Obrigada, José. Um abraço, boa noite. Um abraço, Thaís. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Há várias repercussões esperadas, né? Inclusive dessa reação que o governo pode ter diante dessa resolução. Estamos todos aguardando ansiosamente para entender o tamanho do seu escopo.